O Planeta SPM está de volta e conversa com o jornalista Lucas Parolin sobre suas experiências no jornalismo esportivo. Bom, o jornalismo esportivo é um campo muito amplo, onde o jornalista pode atuar em diferentes países e modalidades esportivas. Para falar com a gente e oferecer uma outra visão, vamos conversar via Skype com Rafael Reis, jornalista esportivo que atuou 12 anos na Folha. Ele tem um blog no portal UOL sobre futebol internacional e chegou a cobrir Olimpíadas e Copas do Mundo. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo certo com você? Tudo bem. Ô, Rafael, como você acha que o jornalista precisa estar preparado para cobrir grandes eventos esportivos? Ele precisa entender que grandes eventos esportivos não são só esporte. Grandes eventos esportivos contêm histórias humanas, histórias de geopolítica, histórias de organização dos eventos. Falar de estádios, falar de povos que estão envolvidos no evento e falar também de quem são os grandes atletas, tudo isso tem que fazer parte do cotidiano de um jornalista que vai cobrir um grande evento. Além disso, ele precisa saber que um grande evento, como uma Copa do Mundo, dura 30 dias. Ou uma Olimpíada dura 15 dias, mas para o jornalista ele dura alguns meses. Isso significa se preparar para aquele evento, estudar aquele evento e não entrar naquele evento como se fosse uma cobertura diária, algo que ele está acostumado. Ele precisa efetivamente se preparar para aquilo, conhecendo fontes, estudando história, conhecendo as pessoas e tendo o que dizer sobre aqueles eventos. E como você diria que se difere a cobertura jornalística feita aqui no Brasil e no exterior? Você acha que tem alguma diferença em como se cobre os esportes? Cada país tem sua característica de cobertura. Se você comparar, por exemplo, a cobertura brasileira e a cobertura americana, você vai perceber que a cobertura americana tradicionalmente é muito mais calcada em cima de números do que a brasileira. Também trata muito mais o esporte como algo de entretenimento, enquanto no Brasil a competição é muito mais destacada. Agora, se você comparar com outros países, também você vai detectar uma diferença. Se você comparar, por exemplo, a cobertura jornalística esportiva brasileira com a espanhola, você vai perceber que na Espanha, essa lógica que a gente tem no Brasil de imparcialidade, praticamente não existe na Espanha. Jornalistas espanhóis assistem jogos da Copa do Mundo no estádio, trabalhando com a camisa da seleção espanhola. Jornais como Marca e o AS, que são os principais diários esportivos de Madrid, torcem descaradamente para os times da cidade. E o mesmo fazem os jornais de Barcelona em relação ao Barça. E você, Lucas, como você vê essa comparação das coberturas? Você que já atuou tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Eu concordo muito com o Rafael, que ele falou dessa diferença de entretenimento. Porém, eu acredito que o Brasil já está mudando para copiar mais o estilo americano de entretenimento. Você já vê programas esportivos hoje que levam o esporte, eu não quero dizer deboche, mas com um certo tom de alegria e de divertimento. Que eu não quero dizer nem que é errado, que é certo, mas que é com certeza diferente do que a gente via há 5, 10 anos atrás. Até tocando nesse assunto que você disse que o Brasil está se aproximando do esporte americano, eu queria perguntar para ambos, então para primeiro o Rafael, se você acha que o Brasil é um país de um esporte só e se você acha que isso tem se isso vai mudar, alguma previsão que você tem para o futuro próximo. Bem, eu acho que em massa o Brasil é um país de um esporte só. Em massa, o Brasil se importa com futebol, se importa com Jogos Olímpicos enquanto os Jogos Olímpicos estão tendo. O Brasil tem algo muito forte, que é o Brasil gosta do que gosta de ganhar, muito mais do que de esporte. Ele sempre gosta de futebol e ele gosta eventualmente de um esporte ou outro que está se destacando. Só que a comunicação contemporânea, o jornalismo contemporâneo é cada vez mais de nicho, é cada vez mais especializado. Isso abre espaço para que outros esportes cresçam. Lógico, como nicho, mas que cresçam. E você, Lucas, o que você pensa dessa... Eu novamente vou ter que concordar com o Rafael, mas eu queria criar um adendo. Eu acho que o Brasil, como personalidade do Brasil mesmo, vai ser muito difícil sair do futebol. Porque existe uma mentalidade desde criança mesmo de só acompanhar o futebol. Você não tem nas escolas outro esporte para jogar.
e se tem é muito pouco. Então acho que mesmo como personalidade vai ser muito difícil sair do futebol. Concordo com o que ele falou de nicho, o futebol americano é um ótimo exemplo, mas além dos nichos eu também não vejo, Rafael, como que o Brasil vai sair dessa massa que é o futebol, dessa obsessão que é o futebol. Vamos agora a uma interatividade aqui das nossas redes sociais. A Gabriela Oliveira perguntou para ambos os entrevistados qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na carreira. Então, Rafael, se você quiser responder essa primeiro. Bem, eu acho que o meu talvez tenha sido quando eu entrevistei o Cristiano Ronaldo. E foi inclusive porque foi algo muito forte para mim, os desafios que eram entrevistá-lo. A entrevista com ele não era uma entrevista como eu estava acostumado, era uma entrevista completamente podada, você tinha que mandar as perguntas antes, você tinha que passar pela peneira deles, era algo com o qual eu não estava acostumado. Então, inclusive, eu sofri com um certo dilema moral de o que eu estou fazendo nesse momento é efetivamente jornalismo. Entrevistá-lo é ótimo, super legal, momento alto, um dos momentos ápices da carreira, mas com todas essas restrições, será que ainda valia a pena? Eu fiquei com essa dúvida que foi um momento, acabou fazendo com que o momento fosse mais especial e mais delicado um pouco para mim. Muito obrigado, viu, Rafael? E você, Lucas? O momento mais difícil que eu passei na carreira foram as playoffs da NBA, no ano que eu estava lá, 2012, que a minha rádio tinha um orçamento muito pequeno. Então eles viraram para mim e falaram, olha, acho muito legal que você quer cobrir os playoffs, só que em outra cidade a gente não consegue levar você. Então, não só tive problema de arcar o custo para chegar em Nova York, mas também todo o planejamento e ainda chegar, os jogos eram em Nova York, chegar no estádio de Nova York e praticamente ter que pedir, pelo amor de Deus, para poder entrar e cobrir o jogo. Não acreditavam que a credencial era minha. Então esse é um problema do jornalismo de baixo orçamento. Obrigado, Rafael. Fica ligado no Planeta SPM conosco. E vamos agora a mais um intervalo. Daqui a alguns segundos voltamos com o Luca Parolin falando sobre o jornalismo esportivo.